José, 62 anos, aposentado, levava uma vida pacata. Ele gostava de acordar cedo, tomar seu café preto e dar uma volta no bairro para conversar com os amigos. Sem grandes preocupações, ele sempre achou que a saúde era algo distante, algo com o qual ele ainda não precisava se preocupar. Como muitos na sua idade, José sentia um pouco de cansaço após os passeios matinais, mas pensava que isso era normal para alguém da sua faixa etária. Seu apetite também estava um pouco alterado, mas ele ignorava, achando que era só o calor do verão. José acordava todos os dias com o mesmo ritual: um café quente, seguido de uma breve caminhada ao redor do bairro. Era sua rotina, um momento de lazer e um modo de manter a saúde. Durante esses passeios, ele conversava com os amigos e sentia o ar fresco da manhã. Mas, ultimamente, ele começava a se sentir mais cansado, o que era incomum para ele. Algo não estava certo, mas ele preferia não se preocupar. O cansaço não era algo tão alarmante a princípio. José acreditava que estava só envelhecendo, que esse era um dos muitos sinais do tempo. Mas aos poucos, ele percebeu que a falta de energia estava se tornando mais constante. Ele sentia o corpo pesado e, de repente, não conseguia realizar atividades simples como antes. Mas ele sempre dizia para si mesmo: nada grave, é só o envelhecimento. Com o passar dos dias, os sinais começaram a se intensificar. José estava comendo mais do que o normal, mas sem entender o motivo. Ele se sentia sempre com fome, mas ao mesmo tempo não tinha apetite para nada específico. Ele simplesmente comia o que tinha à frente, sem refletir sobre o que isso poderia significar. Como sempre, ele pensava que estava apenas passando por uma fase e que tudo voltaria ao normal em breve. José também começou a notar que seus níveis de energia estavam cada vez mais baixos. Antes ele conseguia passar o dia inteiro sem se sentir esgotado, mas agora, até mesmo a menor atividade o deixava cansado. No entanto, ele relutava em admitir que algo estava de errado. Ele preferia ignorar os sinais e continuar sua vida como se nada tivesse mudado. Afinal, ele ainda estava saudável para alguém de 62 anos, certo? José sempre foi do tipo que gostava de manter uma certa rotina. Ia ao médico de vez em quando, mas sempre achava que estava tudo bem. Ele acreditava que a saúde era algo que só deveria ser preocupante quando houvesse sintomas visíveis. No entanto, o cansaço constante e as pequenas mudanças em seu corpo começaram a incomodá-lo mais do que ele gostaria de admitir. Ele sabia que algo estava errado, mas tentava afastar esses pensamentos, convencido de que o tempo de pensar em doenças ainda estava longe. Nos dias seguintes, o cansaço de José não só persistia, mas se intensificava. Ele tentou continuar com sua rotina, mas o simples ato de sair de casa já o deixava sem fôlego. Seu apetite, que antes era apenas um pouco alterado, agora parecia fora de controle. José estava comendo por pura necessidade, mas sem prazer. E isso o deixava ainda mais preocupado, mesmo que ele não quisesse admitir. Ele sentia que algo não estava certo, mas não sabia o que fazer. A ideia de procurar um médico não passava pela sua cabeça. Afinal, ele sempre havia sido saudável. Foi durante uma conversa com seu amigo João que José começou a abrir os olhos para a gravidade da situação. João, que já tinha enfrentado problemas de saúde devido ao colesterol alto, alertou José sobre os sintomas que ele estava ignorando. José, você já pensou que isso pode ser mais sério do que você imagina? Meu colesterol estava alto e eu nem sabia. Só percebi quando comecei a ter complicações graves. Não deixe para depois, meu amigo, disse João, preocupado. José não acreditou de imediato, mas ficou com aquilo na cabeça. José ficou pensando nas palavras de João durante toda a semana seguinte. Ele começou a perceber pequenos sinais em seu corpo, que antes ele ignorava. Ele sentia dores no peito, mas as atribuía ao esforço físico.
como se fosse apenas o desgaste da idade, mas os sintomas foram se tornando mais frequentes e José não sabia mais o que fazer. A ideia de que poderia estar enfrentando um problema grave estava começando a se enraizar na sua mente. O cansaço constante, as dores no peito e os episódios de falta de ar começaram a se tornar mais frequentes. José não conseguia mais negar os sinais, mas ainda assim hesitava em procurar ajuda médica. Ele pensava que talvez fosse apenas um pequeno problema que se resolveria sozinho. A pressão para manter sua rotina e continuar sendo o homem forte que sempre foi o impedia de dar o primeiro passo. Foi quando José começou a sentir tontura ao andar que ele não teve mais como ignorar. Ele percebeu que os sintomas não eram algo passageiro e que sua saúde estava realmente em risco. Mas ainda assim, ele relutava em ir ao médico. Não queria ser diagnosticado com algo grave. Medo e orgulho o impediam de buscar ajuda. Até que um dia, depois de um episódio de falta de ar intenso, José decidiu que não podia mais adiar. José, finalmente, tomou coragem e marcou uma consulta com o cardiologista. No dia da consulta, ele estava visivelmente nervoso. Sentado na sala de espera, os pensamentos sobre sua saúde tomavam conta da sua mente. Ele se perguntava se seria tarde demais para corrigir qualquer problema. Quando o médico entrou, José tentou esconder o quanto estava preocupado, mas não conseguiu disfarçar o tremor em sua voz ao explicar seus sintomas. O médico, com um olhar sério, pediu que ele fizesse alguns exames. O dia dos exames chegou e, enquanto esperava os resultados, José começou a refletir sobre todas as vezes em que ignorou seus sintomas. Ele sentia uma mistura de medo e arrependimento, pensando que poderia ter evitado todo esse sofrimento se tivesse procurado ajuda mais cedo. Quando o médico finalmente lhe entregou os resultados, a notícia não foi boa. José, seus níveis de colesterol estão extremamente altos, e isso está colocando sua vida em risco. Seu coração já está sofrendo as consequências. José ficou paralisado ao ouvir a notícia. Ele não conseguia processar o que acabara de ouvir. A sensação de impotência tomou conta de seu corpo. Ele tentou se manter calmo, mas as palavras do médico ecoavam em sua mente. O colesterol alto pode levar a complicações graves, como infartos e derrames. Agora precisamos agir imediatamente. José não sabia o que esperar a partir dali, mas uma coisa era certa. Ele precisava mudar sua vida agora, antes que fosse tarde demais. O médico explicou que José precisaria seguir uma dieta rigorosa e começar a tomar medicamentos para controlar seu colesterol. Além disso, ele deveria adotar um estilo de vida mais ativo, com exercícios regulares e redução do estresse. Para José, aquilo parecia um desafio enorme. Ele sempre havia sido uma pessoa mais sedentária e não sabia por onde começar, mas a ideia de perder a chance de se cuidar o motivava a tentar. Ele sabia que, se não mudasse agora, os danos ao seu corpo seriam irreversíveis. Quando José saiu do consultório médico, ele sentiu um peso imenso em seus ombros. Mas, ao mesmo tempo, havia um sentimento de alívio. Agora ele sabia o que precisava fazer, e isso lhe dava um rumo. O processo não seria fácil, mas ele estava decidido a lutar por sua saúde. No caminho de volta para casa, ele fez uma promessa a si mesmo. Não mais ignoraria os sinais do seu corpo, e faria tudo o que fosse possível para reverter sua situação. José iniciou sua nova rotina com dificuldade, mas também com uma determinação que nunca imaginou que tivesse. Nos primeiros dias, ele sentiu como se seu corpo estivesse resistindo. As caminhadas curtas deixavam-no exausto e a dieta parecia difícil de seguir. Mas, a cada novo passo, ele sentia-se um pouco mais forte. Ele passava pela manhã tentando se convencer de que estava fazendo a coisa certa. A mudança não seria fácil, mas ele sabia que precisava fazer isso por si mesmo. A princípio, José não via grandes resultados.
As mudanças em seu corpo pareciam lentas e quase invisíveis. Mas um mês depois, ao se pesar e medir sua pressão arterial, ele notou uma leve melhora. Isso foi o suficiente para manter sua motivação. Ele percebeu que, embora fosse um caminho longo, as pequenas vitórias eram valiosas. Cada dia em que ele se alimentava melhor e caminhava mais um pouco, era uma vitória para seu coração. José encontrou apoio em um grupo de caminhada na comunidade. As pessoas com quem ele compartilhava suas experiências ajudavam-no a manter o foco. Eles falavam sobre suas próprias jornadas e incentivavam-no a continuar, mesmo quando os dias pareciam difíceis. José descobriu o valor da comunidade e da amizade nesse processo. Não estava mais sozinho, e isso fez toda a diferença. Com o tempo, José percebeu que não se tratava apenas de perder peso ou controlar os níveis de colesterol. Era sobre reconstruir sua relação com seu corpo e a maneira como ele se via. Ele começou a se sentir mais confiante, mais vivo. Seus amigos comentavam sobre como ele parecia mais enérgico e até mais jovem. O que ele considerava um desafio no início se transformou em uma rotina que ele agora abraçava. José também passou a fazer exames regulares para garantir que seu esforço estava valendo a pena. A cada consulta, os resultados melhoravam. O colesterol baixava gradativamente e a pressão arterial estava mais controlada. O médico ficou impressionado com a dedicação de José e lhe deu parabéns pelo progresso. José, embora orgulhoso, sabia que a batalha não estava ganha, mas agora sentia que tinha as ferramentas para manter sua saúde sob controle. A jornada de José não foi fácil, mas ele provou a si mesmo que a mudança era possível, mesmo em uma idade avançada. Ele se sentia mais saudável, mais forte e mais feliz. E, o mais importante, ele sabia que estava no controle de sua própria saúde. Hoje, ele se orgulha de sua nova vida e compartilha sua experiência com outros. Ele agora é um exemplo de que nunca é tarde para mudar e que a saúde deve sempre ser prioridade. José já estava vivendo uma vida muito mais saudável. Seus exames estavam cada vez melhores e ele se sentia em paz com suas escolhas. Porém, em um dos exames de rotina, uma surpresa. O médico chamou-o para conversar e, com um olhar sério, começou a explicar algo que José não esperava ouvir. José, seus resultados continuam bons, mas seu colesterol ainda não está onde deveria estar. Precisamos de uma abordagem mais agressiva agora. A palavra agressiva ficou martelando na mente de José. Ele estava fazendo tudo certo, mas mesmo assim, algo ainda estava errado. Esse diagnóstico foi um choque, algo que ele não estava preparado para ouvir. José sentiu uma mistura de emoções: frustração, medo e até culpa. Como ele poderia ter chegado até ali, depois de tanto esforço? Mas, ao mesmo tempo, algo dentro dele não o deixava desistir. Ele sabia que não era o fim e que tinha lutado muito para chegar até aquele ponto. Ele decidiu que iria continuar, que não ia permitir que essa notícia o derrubasse. Algo dentro dele estava mais forte do que o medo. José procurou um especialista em cardiologia. O médico foi direto ao ponto. Ele precisaria mudar completamente seus hábitos alimentares e intensificar seus exercícios. Além disso, seria necessário começar a tomar medicamentos para controlar o colesterol de forma mais eficaz. José ficou apreensivo, mas compreendeu que isso era necessário. Ele sabia que precisava fazer sacrifícios para garantir uma vida longa e saudável. A ideia de usar medicamentos não o agradava, mas ele entendeu que, se quisesse realmente vencer o colesterol alto, precisava aceitar ajuda profissional. Nos meses que se seguiram, José seguiu fielmente o plano do médico. Mudou sua dieta, começou a caminhar por mais tempo e se dedicou a monitorar sua saúde. A cada consulta, ele sentia que estava mais próximo de alcançar o equilíbrio. O medicamento começou a fazer efeito e, embora ainda houvesse momentos de frustração, ele sabia que estava indo na direção certa.
Seus níveis de colesterol começaram a diminuir gradativamente, e a cada dia ele se sentia mais saudável e mais seguro de suas escolhas. O tempo passou, e ao final de um ano, os resultados estavam incríveis. O colesterol de José estava dentro dos níveis normais e sua saúde geral estava muito melhor. Ele sentiu-se vitorioso, mas sabia que não poderia parar por aí. Ele agora estava mais consciente do impacto que a alimentação e os exercícios tinham em sua vida. Com a ajuda dos medicamentos e das mudanças que implementou, ele não só controlou o colesterol, mas também encontrou uma nova paixão pela saúde e bem-estar. José sabia que a luta nunca acabaria, mas agora ele estava equipado para enfrentá-la. José, agora com 64 anos, se tornou um exemplo para seus amigos e familiares. Ele havia aprendido a importância de não ignorar os sinais do corpo e a não esperar que a saúde se resolvesse sozinha. A jornada foi difícil, mas ele sabia que cada passo dado o havia levado a uma vida mais saudável e longa. José começou a compartilhar sua história com todos ao seu redor, encorajando seus amigos a se cuidarem melhor, a monitorarem seus níveis de colesterol e a não deixarem para amanhã o que podiam mudar hoje. Ele sabia que a saúde era uma batalha constante, mas que com determinação e apoio médico, ele podia enfrentá-la. A vida de José não era mais a mesma. Ele não apenas havia controlado o colesterol, mas também tinha conquistado um estilo de vida ativo e saudável. Ele se tornou mais atento a si mesmo, mais conectado com sua saúde e, mais importante, com a sua família. Seus filhos e netos agora o viam como uma inspiração. Ele não era mais apenas o avô ou o pai, mas alguém que havia tomado o controle de sua vida e estava vivendo da melhor maneira possível. José compreendeu que sua saúde não era apenas um presente para si, mas para aqueles que o amavam. Ele se sentia grato por ter mais tempo para aproveitar com sua família e para realizar novos sonhos. Agora, José sabia que a saúde era um legado, um presente para aqueles que o rodeavam. Ele não queria ser um exemplo apenas de superação, mas de prevenção. Para ele, o maior aprendizado foi que nunca é tarde demais para mudar. E mesmo que a batalha contra o colesterol fosse longa, ele estava disposto a lutar sempre, por si e por aqueles que ele amava. O futuro estava finalmente em suas mãos. Após o longo caminho percorrido, José, aos 66 anos, agora vê a vida de maneira diferente. Ele não é mais apenas o homem que se preocupava com o colesterol. Ele é o exemplo vivo de como pequenas mudanças podem ter um impacto profundo. Seus amigos, que antes duvidavam, começaram a seguir o seu exemplo, realizando exames regulares e ajustando seus hábitos de vida. E, enquanto ele aproveitava seus anos dourados com mais saúde e energia, José sabia que tinha mais um objetivo: espalhar a mensagem de que cuidar da saúde nunca é tarde demais. Agora, José era muito mais do que um exemplo de prevenção. Ele era um líder em sua comunidade. Ele participou de eventos de saúde, organizou grupos de apoio para pessoas com problemas de colesterol e manteve uma rotina de autocuidado que se tornava cada vez mais um padrão para os outros. Ele sentia que estava vivendo sua vida de forma plena, com mais vitalidade, mais presentes ao seu lado e mais propósito em seus dias. E mesmo quando os dias não eram fáceis, José sabia que ele estava fazendo o melhor possível. Ele tinha sua saúde, sua família e uma nova missão. Ele havia encontrado um propósito maior, e esse propósito estava ao seu lado, com aqueles que mais amava, vivendo para cuidar de si mesmo e dos outros. José nos ensina que nunca é tarde demais para agir, para tomar as rédeas da nossa saúde. O colesterol alto não precisa ser um inimigo invisível e silencioso que destrói nossa vida aos poucos. Com acompanhamento médico, mudanças no estilo de vida e uma atitude proativa, todos podemos viver de forma mais saudável, mais plena e com mais energia. Se você está ignorando os sinais do seu corpo, é hora de agir. Não espere mais, não deixe para amanhã o que você pode começar hoje.